Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória é dada ao nosso Deus nesta noite. Só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Mais uma vez, estamos fazendo a obra do Senhor através da internet, apregoando a palavra de Deus do jeito que o Senhor tem nos ensinado e tem nos preparado. Glória a Deus por isso. Amados, eu quero te dizer nesta noite maravilhosa que Deus é Deus e que em hipótese nenhuma nós devemos desconfiar disso ou duvidar disto, né? O nosso Deus é um Deus tremendo. O nosso Deus é um Deus que está sempre nos surpreendendo. Amém? E hoje não será diferente. Deus tem uma palavra maravilhosa para o meu coração e para o teu coração nesta noite. Só te peço que você venha ter sensibilidade auditiva para ouvir aquilo que o nosso Deus tem a nos dizer nesta noite. Claro que talvez não será a palavra que você queria ouvir ou quer ouvir. Mas o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Deus é o nosso Deus que sonda o oculto e o profundo, Ele sonda nossos corações, Ele sabe das nossas necessidades, porque a palavra do Senhor nos ensina que Ele é o pão vivo que desceu do céu, ou seja, é o alimento certo para a hora certa. Amém? Então hoje, o Senhor tem uma palavra maravilhosa para mim e para você. Mas antes, eu gostaria de estar te convidando a estar junto comigo, inclinando as vossas cabeças, as nossas cabeças, e juntos estaremos orando ao nosso Deus. Amém? Soberano Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, bendizemos o seu nome, Senhor, pois só Tu é digno de ser louvado e glorificado. Pai, eu louvo e glorifico o Teu santo nome nesta hora, Senhor, porque eu tenho a plena certeza, meu Deus da glória, porque tudo isso só é possível porque Tu tem permitido, Pai. Apesar da dificuldade, apesar do sofrimento, Senhor, apesar da tristeza, apesar da alegria também, apesar das dúvidas, apesar de tudo, o Senhor tem nos fortalecido, Senhor. Então, neste momento, eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, muito obrigado por este momento. Eu louvo e glorifico o Teu nome, pela água que bebemos, pelo ar que respiramos, pela comida em que comemos, meu Deus. Sendo assim, eu dou graças a Ti, Senhor, pois sem Ti, nada disso poderia estar sendo feito. Amém? Glória a Deus. Pois bem, lindo é o nosso Deus. Amém? Bom é o nosso Deus. O nosso Deus que está sempre entrando com providência em nossas vidas. Amém? Amados, hoje eu gostaria de estar chamando a sua atenção para juntos estarmos meditando na palavra de Deus. Porém, antes de meditarmos na palavra do Senhor, nós iremos ouvir um louvor para assim preparar o nosso coração para que junto nós possamos estar absorvendo a palavra de Deus. Mas antes de nós ouvirmos esse louvor, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Sabe, se você comprar uma roupa nova, se você tiver com um bom penteado e se preparar todo e toda para ir passear, e estando tudo preparado, de repente vem aquele vento forte, de repente começa as trovoadas surgirem, relâmpagos, e você abre a porta da tua casa, toda arrumada, todo arrumado, toda cheirosa, todo cheiroso, e se depara com uma tempestade. Logo, aquela alegria de sair naquele momento vai se deparar com uma certa tristeza e até mesmo uma decepção, porque vai pensarmos desse jeito: poxa, me preparei todo, me preparei toda,
para sair e logo agora que começou a chover. Mas em seguida nós lembramos, basta eu pegar meu guarda-chuva, minha sombrinha, que vai dar tudo certo. Fazendo assim, pegamos os nossos guarda-chuva, as sombrinhas e vamos para a rua. Só que quando chegamos na rua, a tempestade aumenta, tudo se alaga, o trânsito não flui, começa a frustração e logo vem os nossos corações. Poxa, me preparei, me arrumei, me perfumei, peguei meu guarda-chuva para sair, mas mesmo assim, por causa dessa tempestade, eu estou agarrado no trânsito. Pergunta: estando nós agarrados no trânsito, todo arrumado, todo preparado para ir passear, voltaríamos para casa ou insistiríamos em chegarmos ao nosso destino? Você tem uma resposta para essa pergunta, eu tenho a plena certeza. Mas hoje, depois da palavra que nós lermos, a resposta que você tem, com certeza, irá te confrontar. Mas antes, eu convido você a ouvir este louvor comigo, em nome de Jesus. Um louvor que marcou muito a vida de muitas pessoas. E com certeza, se você parar para ouvir, e até mesmo se você puder prestar atenção na letra deste louvor, olha só o que ele diz. Preste atenção. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, Aleluia. te adorarei. Glória a Deus. Pelo privilégio de aqui estar, Aleluia. por soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência. Glória a Deus. Te adorarei. Aleluia. Por teu Santo Espírito que habita em mim. Aleluia. Por teu grande amor Preste que atenção. não tem fim. Preste atenção neste louvor. Te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Aleluia. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Aleluia. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Aleluia. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Aleluia. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Aleluia. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. É isso. Persistir sempre, desistir nunca. Todos aqueles que retrocedem não chegam na linha de chegada. Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, Aleluia. te adorarei. Aleluia. Te adorarei,
Deus. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me Glória a calar, Deus. te adorarei. Louvado seja teu nome, Está em Senhor. meu DNA, te adorarei. Aleluia. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, Meu te Deus. adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Aleluia. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Sabe, a persistência é o segredo da vitória. Sabe, em uma maratona, só chegam na linha de chegada aqueles que persistem até o fim. Mas na mesma maratona, começam a correr muitas pessoas. O número é muito grande de pessoas que começam a correr. Porém, o número de chegada não bate com o número de saída. O que eu aprendo com isso? Muitos vão começar, mas poucos vão terminar. Talvez todos irão começar, mas nem todo mundo chegará até lá. Em outras palavras, a Bíblia nos ensina que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe? E para ser escolhido tem que ter um DNA do Senhor. Para ser escolhido tem que ter um DNA de um guerreiro. Para ser escolhido, você tem que ter uma característica diferente para ser um escolhido do Senhor. Logo, uma das características do escolhido de Deus é ser corajoso. O medo não pode fazer parte da vida de um guerreiro. Mas hoje a palavra que o Senhor tem para mim e para você vai falar a respeito de medo. Porque mesmo nós sabendo de todas essas dicas, de todas essas coisas da parte de Deus, ainda assim um guerreiro tem medo. Por mais que ele seja bem treinado, por mais que ele esteja bem preparado, há momento em na sua vida, que ele terá medo. E não é diferente comigo e nem com você. Como servo e serva de Deus, vai ter momento em nossas vidas que nós vamos ter medo. E aí? Mas nós temos que ter certeza de uma coisa: Deus está acima de qualquer coisa. Amém? Deus está acima de qualquer coisa. Então não devemos temer a nada. Amém? Você que tiver uma Bíblia, você que tiver acesso a uma Bíblia, eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo de número 6. Olha, em 2 Reis, capítulo de número 6, essa história é uma história muito linda. E hoje, eu estava em meu trabalho meditando mais um pouco sobre essa palavra, e você vai ver que a providência de Deus chega em uma hora que muitas das vezes nós não esperamos a providência dele. É uma hora que a gente falamos assim, tem nada a ver, não vai dar certo. Aí a Bíblia diz que é nessa hora que Deus começa a trabalhar. Amém? Pois bem, 2 Reis, glória a Deus, capítulo de número 6, a partir do versículo 11. Amém? Vai dizer a palavra do Senhor. Turbou-se por causa disto o coração do rei da Síria, que chamou seus servos e lhe disse: não me farei saber quem nos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: não é assim, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo.
E foi-lhe dito ao rei: eis que ele está em Dotã. Amém, irmão? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, todos nós conhecemos essa história. Quando o rei da Síria se levanta contra Israel, ele tinha a intenção de dominar todo Israel, porque ele queria aumentar o seu reinado, ele queria ser absoluto. Então ele vai formar um exército muito poderoso e muito numeroso também, um exército experiente, um exército com capacidade de vencer qualquer batalha. Basta saber que quando se falava em Síria, todos temiam, porque era um povo bem treinado, era um povo bem experiente na arte também da guerra. E era um exército muito poderoso, a Síria. Logo, eles se levantaram contra Israel. Só que o rei da Síria, ele planejava os ataques a Israel. E só quem sabia dos ataques era o rei e seus capitães. Ou seja, não era uma tática realizada ou preparada no meio de muitas pessoas. Era escolhido algumas pessoas para traçar-se um plano de guerra, para assim conseguir dominar Israel. E não era qualquer uma pessoa que se chegava a esse rei para poder ficar sabendo das estratégias dele. Não, era só os homens de confiança desse rei. Logo, aqueles homens de confiança do rei da Síria jamais trairiam o rei da Síria. Eram homens que davam sua vida pelo rei. Só que a nossa palavra, hoje, ela vai fazer com que nós venhamos refletir na ação de Deus quando nós não estamos presentes em tais situação. Veja, quando o rei da Síria está preparando ao ataque a Israel, só se encontrava e se encontra só seus capitães. Não tinha espião nenhum de Israel no meio deles. Mas a Bíblia vai dizer que Eliseu, ele ficava sabendo de que o rei da Síria estava preparando. Ou seja, Eliseu não estava junto com o rei da Síria. Não, Eliseu estava em um lugar muito longe, muito distante da onde se encontrava o rei da Síria. Mas como é que Eliseu ficava sabendo dessas coisas? É porque Eliseu, ele vivia sempre em oração. Eliseu era um homem que estava sempre se preparando, ele estava sempre se consagrando na presença de Deus. Logo, Eliseu tinha uma grande intimidade com o Senhor, ao ponto de Deus revelar a Eliseu o que o rei da Síria estava preparando contra Israel. Logo, Eliseu chamava o rei de Israel e falava para ele: olha, está acontecendo tal coisa, não faça isso, não faça aquilo. Logo, quando o rei da Síria tentava ter êxito sobre Israel, não conseguia. Por quê? Porque a Eliseu era revelado os planos do rei da Síria. Com isso, Israel vivia sempre livre, ou seja, Israel nunca caía na cilada da Síria. Mas, ao se desconfiar disso, ele começa a pensar: poxa, tem alguém no meio de nós que está me traindo. Ele pensa: quem será que está me traindo? E logo ele vai reunir os seus capitães, ele vai reunir os seus moços e vai dizer: não tem ninguém te traindo, rei. É que lá tem um homem de Deus que a ele é revelado tudo aquilo que o Senhor tem preparado, tem tramado, esquematizado, vamos dizer assim, dentro da sua câmara, ou seja, dentro do seu lugar secreto, dentro do teu quarto. A ele é revelado. Logo aquilo, o rei da Síria cria dentro do seu coração um ódio e pede para ir prendê-lo, ou pergunta aonde está o tal homem que a ele é revelado. E
para que ele pudesse ir buscar e prendê-lo. Então, falam para ele: olha, eis que ele está em Dotã. Glória a Deus. Eis que ele está em Dotã. Amados, Dotã era um lugar, era uma terra fértil. E ó, Dotã, ela é várias vezes mencionada na Bíblia. Alguns fatos muito interessantes aconteceram nesse lugar, em Dotã, aonde Eliseu estava, não escondido, mas habitando naquele momento. Um dos fatos interessantes da Bíblia que aconteceu em Dotã, sabe qual é? É que foi em Dotã que José foi vendido para os egípcios. Também em Dotã foram escondidos alguns profetas, tá? Que ali, por causa da Jezabel, ficaram escondidos, guardados. E também foi em Dotã que Eliseu se encontrava e, a mando do rei da Síria, um exército é enviado para lá, para poder cercar aonde Eliseu estava. No versículo 14 vai dizer: então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade de Dotã. Logo, não tinha como escapar. Tudo cercado. Como é que vai escapar de um cerco? Amados, eu sempre tenho dito, nas oportunidades que a mim é dado, que no militarismo nós aprendemos muitas táticas de guerra. No exército, nas forças armadas, no nosso país, nós aprendemos muitas táticas de guerra. E eu, pela misericórdia de Deus, fui um militar. E uma das guerras, e uma das coisas que nós aprendemos na guerra, é observar sem ser observado. Olha, uma das coisas que você vai entender é que não tem como você participar de uma guerra, não tem como você participar de uma guerra se você não ficar sabendo quem é teu inimigo. Não tem como. Porque se você entrar numa guerra sem saber quem é o teu inimigo, olha, tu não vai ter êxito. Então na guerra nós aprendemos a observar sem ser observado. Só que as guerras de hoje, do mundo de hoje, as guerras, elas não são igual às guerras de antigamente. Porque as guerras de antigamente, elas eram feitas corpo a corpo, né? As guerras desta época aqui, que nós estamos lendo em 2 Reis, capítulo 6, era uma guerra que era feita no corpo a corpo. Tinha que ter lança, tinha que ter espada, em alguns momentos se agarravam soldados com soldados, guerreiro com guerreiro, e ali entrava em uma luta corporal. Hoje nós sabemos que as guerras não chegam a este ponto, ou raramente, né? Raramente se chega a este ponto, porque hoje os armamentos são muito mais modernos, são muito mais potentes, têm muito mais precisões e é capaz de atingir o seu alvo de uma grande ou de uma longa distância. Porém, na época das guerras, existia uma coisa que hoje, mesmo com todas essas armas de hoje, ela existe também. Que coisas são essas? Estratégia. Independente da época que nós estamos vivendo, ou dessa época, ou da época que estava essa guerra em 2 Reis, capítulo de número 6, existia uma coisa: tática de guerra, estratégia de guerra. Porque é necessário você ter uma estratégia de como você chegar até seu inimigo, né, para que assim você possa derrotá-lo e você ter êxito. E não era diferente, não foi diferente. Era isso que o rei da Síria estava fazendo, montando uma estratégia para poder tentar vencer Israel. Só que quando você está, ou no militarismo, numa guerra, quando você está preparando uma estratégia, uma das coisas que você, ou que o soldado procura, sabe o que é? É um lugar
que ninguém possa ficar sabendo. Um lugar secreto. O que acontece naquele lugar secreto, fica naquele lugar secreto. Só que tem um pequeno detalhe nisso tudo. No mundo de hoje, nós sabemos que a tecnologia, ela é capaz de localizar uma pessoa até debaixo da terra, né? Em lugares que os olhos humanos ou outras pessoas não conseguem chegar. Hoje há meios tecnológicos de alcançar as pessoas ou enxergar as pessoas em lugares muito escondidos. Só que no mundo espiritual, toda essa tecnologia, todo esse poderio de armas de fogo, ela não tem utilidade. Tecnologia nenhuma vai revelar ao servo ou à serva de Deus aonde é que está o inimigo, o que ele vai fazer. Tecnologia nenhuma vai fazer isso. Tecnologia nenhuma no mundo espiritual vai te revelar. Ele vai te dizer, faz isso, faz aquilo. No mundo espiritual, existe um que vai revelar a ti o que o inimigo está tramando. E esse que revela o oculto e o escondido, ele se chama Jeová Jirê, Jeová Rafá, Deus. Sabe por que Deus revela aos escolhidos dele o que o inimigo está aprontando? Porque ainda que o inimigo tente se esconder, ainda que o inimigo tente ir para um lugar muito mais secreto, eu falo agora o inimigo no mundo espiritual, o nosso adversário, ainda que ele tenta se esconder, não existe lugar nenhum na face da terra ou embaixo da terra, em lugar nenhum existe lugar que ele vai se esconder sem que o nosso Deus não saiba onde é que ele está. Logo também aprendo que não existe lugar nenhum que o servo e a serva de Deus possa se esconder da presença de Deus. Mas a Bíblia vai dizer no Salmo de número 91 o seguinte, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Olha, logo eu aprendo que se o servo e a serva de Deus se esconder na sombra do Onipotente ou permanecer na sombra do Onipotente, o inimigo, ele pode até sondar, mas não vai te achar. Prova disso, a Bíblia vai nos ensinar que o próprio Satanás, depois de vasculhar a terra de todas as formas, ele vai falar para o anjo do Senhor, aonde é que está o corpo de Moisés? A Bíblia diz isso. Aonde é que está o corpo de Moisés? Porque eu já revirei tudo e eu não consigo achar. A Bíblia nos descreve no livro de Êxodo que Deus, ele oculta o corpo de Moisés. O que eu aprendo com isso, irmão? Eu aprendo com isso de que independente das guerras que eu for passar ou viver ela, se eu tiver no esconderijo do Altíssimo, ou seja, embaixo da mão onipotente do Senhor, dos braços fortes de Deus, e ainda que o inimigo venha tramar algo pelas nossas costas, ele não sairá ilêsido. Ele não sairá, sabe por quê? Porque na nossa frente existe um exército de anjos. E na frente desses anjos que está à nossa frente, tem um general de peleja, um general de guerra, um general dos generais, que quando ele entra na peleja, ele entra para ganhar. Logo, quando o rei da Síria prepara para poder ceifar a vida de Eliseu, Deus fala, ei, no meu escolhido você não vai tocar. No meu escolhido não tem como você tocar, porque eu cuido dele. Logo, aconteceu uma coisa interessante. No versículo 14, a Bíblia vai dizer, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Mas no versículo 15, olha o que acontece. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu
e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu Senhor, que faremos? Lembra que eu falei de medo? E quando nós estamos com medo, nós procuramos nos esconder. Eliseu não precisava se esconder. Mas o moço de Eliseu, ao sair bem cedo, ou se levantar bem cedo e abrir a porta ou o lugar onde ele se encontrava, ele se depara em volta da cidade, em volta dos montes, um grande número do exército da Síria. Logo, ele lembra e sabe que se é Síria, não tem escapatória. E o que é melhor? Ou melhor, e o que é pior? Não tem como fugir. E logo bate um medo nesse homem. E ele diz: ai, meu Senhor, o que faremos? O que eu e você temos feito quando nos deparamos em uma situação dessa? Cercados pelas dificuldades, cercado pelas tribulações que vêm em nossas vidas, cercado de preocupações, cercados de dúvida, cercados de incerteza. O que nós temos feito? Porque, assim como esse moço de Eliseu, nós enxergamos muitas das vezes o nosso problema de uma forma maior do que o nosso Deus. O modo como nós enxergamos os nossos problemas, nós colocamos os nossos problemas maior do que Deus. Porque antes mesmo de se envolver na situação, a gente se pergunta: e Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Não é essa a pergunta que eu e você fazemos em um momento difícil, triste de resolver? Não é? Só que o homem de Deus respondeu: não temas, porque o que estão conosco são mais do que o que estão com eles. Quando ele fala isso no versículo 16, eu fico me imaginando o moço de Eliseu olhando para Eliseu, olhando para fora, olhando para os montes e vendo perto dele Eliseu e fora dele, fora do local, só Síria. E esse homem se perguntando: cara, Eliseu, o que você está tentando me dizer? Quem está aqui? Sabe por quê? Porque ele estava vendo com olhos carnais. E é isso que faz eu e você, muitas das vezes, colocar nosso problema em uma posição maior do que o nosso Deus. É exatamente esse tipo de visão que faz com que eu e você, muitas das vezes, não confiamos em Deus. E, ainda confiando em Deus, visualizando o nosso problema de uma forma incapaz de ser resolvido, nós confiamos, mas não acreditamos. Como confiar sem acreditar? Ou você confia, ou você não confia. O moço de Eliseu, quando ouve isso da boca de Eliseu, eu fico imaginando ele dentro de si falando: cara, estamos cercados, vamos morrer, não tem como, e vem você e diz que o maior é o que está conosco do que o que está com ele? Eliseu, não tem ninguém lá fora. Mas você lembra que no versículo de número 15, no final, o moço de Eliseu vai falar para Eliseu: ai, meu Senhor, o que faremos?
Ele fala isso no versículo 16 para o moço dele, e no versículo 17, a Bíblia vai relatar que Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, eis que no monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha, nesta noite eu gostaria que você guardasse bem isso em seu coração. Não há peleja que eu e você não possamos ganhar. Há peleja que iremos perder. Iremos perder algumas batalhas, mas a principal guerra nós não vamos perder. Por mais que o inimigo se levante com grande força e em grande número, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Eles podem preparar laços e ciladas para o servo e a serva de Deus, mas sabendo que nós estamos embaixo das mãos do Senhor, protetora, o inimigo pode tentar, mas ele não vai ter êxito, porque a nosso favor, a Bíblia diz que Deus dá ordem aos teus anjos para que peleje a nosso favor. Então, a resposta para o moço, o que faremos, e é a resposta para nós, que muitas das vezes é o tipo de pergunta que nós fazemos quando estamos em situações tais, é essa: orar sem cessar. O segredo da vitória é a oração, porque através da oração os nossos olhos espirituais irão se abrir e nós iremos conseguir, ou melhor, nós iremos conseguir enxergar além do horizonte, além do limite. Em outras palavras, quando os nossos olhos espirituais abrirem, nós iremos perceber de que o vento está vindo forte, a tempestade está brava, o inimigo está em grande número, o inimigo é forte e tem grandes armas, mas o nosso Deus está acima de tudo e acima de todos. Ou seja, por mais forte, por mais numeroso que sejam os nossos problemas, por mais difícil que pareça ser as dificuldades em nossa vida, não há problema em que o nosso Deus não possa resolver, porque a Bíblia nos ensina: maior é o que estás conosco. Sabe, maior é o que está conosco. Nós temos que confiar nisso, nós temos que ter certeza disso. Sabe, Deus, Ele não dorme, Deus não para. O nosso Deus não é um Deus de barro e nem um Deus de pedra. O nosso Deus é aquele que a Bíblia diz que o seu trono está firmado no mais alto dos céus. Ou seja, que quando Ele se levanta, quando Ele assume o controle de uma guerra, irmão, nada pode nos parar. E foi isso que Eliseu fez. Quando Eliseu ficou sabendo de que ele estava cercado pelo exército da Síria, olha, a Bíblia diz que Eliseu orou, e que quando os olhos do moço dele foram abertos, os olhos espirituais, ele viu carros e carruagem de fogo cercando aquele lugar. Ou seja, o exército da Síria cercava a cidade, e quem cercava o exército da Síria? O exército do Deus vivo. E é isso que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Os nossos problemas têm nos cercado, os nossos problemas têm nos assolado, os nossos problemas têm nos oprimido, mas a solução dos nossos problemas está muito além disso, que é o nosso Deus. Creia somente nisso. Tenha certeza de que não existe guerra que eu e você não possamos vencer. Sabe, quando o nosso Deus, Ele prepara a vitória para mim e para você, por mais que o inimigo tente, ele não terá êxito, porque a vitória é nossa. Sabe, a vitória é nossa, e ele não poderá ter êxito. Sabe, em 1 João capítulo 4, a Bíblia também vai dizer assim para mim e para você: filhinhos, vocês são de Deus, e os venceram, porque aquele que está com você é maior do que está no mundo. Irmãos, oh glória, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Quem nunca teve problema na sua vida? Quem nunca passou por um problema na sua vida? Quem nunca
nunca sofreu uma opressão na sua vida? O problema é que muitas das vezes dá medo, irmão. Dá medo, sim. Não somos super crente, não somos super cristão. Confiamos em Deus, temos certeza, mas tem momentos que dá medo. Porque você olha o problema e você vê, meu Deus, tá difícil. E é a mesma pergunta que o moço de Eliseu fez para Eliseu, é a mesma pergunta que eu e você fazemos para o Senhor. Deus, o que eu vou fazer? Olha, eu aprendi uma coisa muito interessante na Bíblia. Deus, Ele já venceu todas as batalhas no mundo espiritual por mim e por você. Quando que Deus venceu isso? Quando a Bíblia diz que Ele deu seu único filho, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E mais, todo aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Sabe o que eu aprendi esses dias? Ainda que está em Cristo Jesus, todo aquele que está em Cristo Jesus que morra, ele viverá. Eu aprendo que vai ter problema, vai ter situação que o corpo vai morrer, vai para a terra, mas a alma vai para a glória. E quando a alma for para a glória, oh meu Deus, ali está a maior vitória que o servo e a serva de Deus podem obter na sua vida. Sabe qual é? É poder naquele grande dia estar ao lado do Pai. Amado, não tema, não te espante. Deus, Ele é contigo. Deus falou para Josué, Josué, esforça-te, ter bom ânimo, porque eu, o Senhor, sou contigo. E Deus está falando isso para mim e para você através dessa palavra. Não tema. Maior sou eu na sua vida, assim diz Deus, do que os problemas que surgem na sua vida. Talvez, por causa dessa ocorrência no mundo inteiro, você perdeu o teu emprego. E você não tem conseguido uma outra porta de emprego. E o pão não tem chegado conforme chegava na tua casa. Isso tem feito com que você, muitas das vezes, entre em pânico. Talvez por causa dessa situação, você que estava avivado dentro de uma igreja e por motivo de não poder estar frequentando uma igreja, você tem se esfriado, achando de que para você ser forte você tem que estar dentro de uma igreja. A Bíblia diz assim, ó, maior é o que está contigo. A Bíblia não diz maior que está na tua igreja, maior que está naquela igreja. A Bíblia diz, maior é o que está contigo. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, se você tem se encontrado igual Eliseu, cercado por problemas e dificuldades, e isso tem levado você a fazer perguntas do tipo, Senhor, o que eu vou fazer neste momento? A resposta de Deus para esse tipo de pergunta é, filho, filha, clame a mim e responder-te-ei. Ore ao Senhor e Ele vai te dar uma direção. Amados, quando eu estava meditando nisso, eu falei, muito obrigado pela resposta, Senhor, porque eu estou nesta fase. Eu, Rogério, o evangelista Rogério, está nesta fase. É muitas dificuldades, é muitos problemas, é muitas coisas para mim resolver na minha vida. E eu fiz a mesma pergunta e tenho feito a mesma pergunta para o Senhor. Deus, o que devo fazer? O que irei fazer? O que farei, Senhor? E a resposta para mim veio aqui. Filho, ora. E aí eu falo, Senhor, orar? Ora. Clame. Continue orando. Não pare. Continue buscando. Não desanime. Persista. Acredita. Porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo. Amém? A resposta de Deus para mim e para você nesta noite é exatamente essa. Ore. Não desista. Persista. Continue buscando a presença de Deus. Sabe por quê?
porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Para finalizar, guarde isso no seu coração. O pouco que você tem já é o suficiente para gerar inveja no seu adversário. Pegou? O pouco que você tem já é o suficiente para gerar inveja nos seus adversários. Mas para eles, olha o que diz esse louvor aqui, ó. Só devemos fazer isso. Não pare de crer. Eu creio Os sonhos de Deus que os sonhos de Deus vai vai se realizar na minha vida. restaurar os sonhos. Ouça esse louvor. Restaura, Senhor. Ressuscita sonhos deste lugar. Ouve isso. Aviva corações deste lugar, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, Isso que tentaram fazer com Eliseu. o teu coração se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Olha o moço de Eliseu. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando no teu coração, Aleluia. se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Aleluia. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não Olha. desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Oh, glória. Oh, glória. Recebe, recebe a Sabe, cura. muitos de nós possam estar assim, com esse tipo de enfermidade. Com a cegueira espiritual, porque o medo tem nos oprimido. E o medo tem feito nós desanimarmos no meio do caminho. Sabe, o medo tem nos cegado. Mas esse louvor diz para mim e para você o seguinte, ó. Ore e receba a palavra de Deus no teu coração. Persista, porque nesta noite Deus está restaurando as minhas forças, suas forças. Deus está restaurando a minha visão e a sua visão. Deus está multiplicando a unção na minha vida e na sua vida, nos capacitando e dizendo: filho, não temas, não te espante, porque eu sou o seu Deus, sou contigo. Amado, a Bíblia vai dizer no Salmo de número 91, ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus estará comigo. Olha, Deus ele está contigo na tristeza e na alegria, na bonança e na escassez. Deus também está com você nesta peleja. Deus também está com você neste problema. Deus também está contigo nessa tristeza. Talvez você tenha dado cabisbaixo porque a porta de emprego fechou. Talvez você tenha dado cabisbaixo porque você recebeu a notícia dos médicos que você tem que fazer um exame e você acha que você tem um problema incapaz de ser resolvido por Deus. Talvez você tenha dado cabisbaixo, sabe por quê? Porque você não consegue enxergar além do horizonte. Talvez a sua visão espiritual esteja limitada até uma certa distância. Mas ei, maior é o que está contigo. Maior é o que está contigo do que o que está com o problema. O problema pode ser grande, mas Deus ele é maior. O problema pode ser forte, mas o nosso Deus tem braço forte. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele corta a arco e quebra a lança. O nosso Deus é um Deus que quando abre boca, as labaredas de fogo saem de suas bocas, sabe? Então você tem que crer nisso, você tem que ter certeza disso. Não há doença que o nosso Deus não possa curar. Não há porta que o nosso Deus não possa abrir. Não há sonho que o nosso Deus não possa restaurar. Não há força que o nosso Deus possa restaurar, sabe, irmão? Não há peleja que o nosso Deus não possa dar vitória, sabe? Ainda que os seus inimigos se levantem com grandes armas, com um grande número, Deus ele está no controle e você não sairá dessa peleja derrotado. Essa foi a vitória que Deus deu para Eliseu e essa é a vitória que Deus te dá nesta noite. E o Senhor simplesmente diz para mim e para você: filho, clame, 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 clame o nome do Senhor. Então, adore ao Senhor em todos os momentos.
Sabe, glorifique o nome do Senhor em todos os momentos. Recebe a cura. Não baixa a guarda, não. Recebe a cura. Dói, machuca. Porque Deus está Mas aqui levanta a neste lugar. cabeça, E Ele está sacode a restaurando as poeira nossas- e dá a volta por cima. Aleluia. Deus restaura nesta noite nossos sonhos. Oh Deus, restaura nossas visões. Restaura nossas mentes, nossos corações. Receba o Restaura, Senhor. de honra. Restaura-nos, Pai, nesta noite em nome de Jesus. Restaura-nos, Pai. Porque sem Ti nós não somos nada. Sem Ti, Pai, não somos capazes de nada. Precisamos de uma resposta Sua, Pai. Continue no controle de nossas vidas. E delibera a cura nesta noite. Aleluia. Delibera a vitória nesta noite em nome de Jesus. Que a bandeira da vitória possa ser erguida na vida dessa pessoa nesta noite em nome de Jesus. Oh Deus da glória. Toma esse jovem nas Tuas santas mãos. Toma essa jovem nas Tuas santas mãos, Pai. Toma esse servo, essa serva de Deus nas Tuas santas mãos. Seja com ela, seja com ele. Aonde é que eles estejam, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Não há dor de cabeça. Não há dor na coluna. Não há pneumonia. Não há coronavírus. Não há AIDS. Não há câncer que o nosso Deus não possa curar. E não há cegueira espiritual que o nosso Deus não possa restaurar. Então, em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço nesta noite, Senhor. Continue falando ao coração do teu povo, Deus. Continue, Pai, falando ao coração do povo. Amados, essa é a palavra que Deus tem para mim e para você nesta noite. Deixa eu te falar uma coisa para finalizar. Olha, eu estou com um propósito em meu coração de estar orando. E eu tenho orado em todos os momentos que eu posso. Às vezes, até de madrugada eu tenho orado. E eu vou pelo caminho, em direção ao meu trabalho, orando. E às vezes, na hora do meu almoço, também tiro alguns minutos para orar. E eu quero testificar uma coisa aqui nesse momento. Durante essas orações, no início, eu não ouvia a resposta de Deus. Mas aos poucos, Deus tem se revelado para mim e tem me dado direção para que eu não venha tomar decisão precipitada. Preste bem atenção nisso. Quando o moço de Eliseu falou para Eliseu que eles estavam cercados, Eliseu poderia se desesperar e tomar uma decisão precipitada e sair correndo. Mas se ele saísse correndo, o que iria acontecer? Iria ser pego, iria ser derrotado. Mas ele teve a paciência de esperar no Senhor. Quando o exército da Síria desceu, eles foram feridos de uma cegueira e não enxergaram Eliseu. Mas ao moço de Eliseu, Deus abriu os olhos. Deus tem fazido com que os meus olhos se abram diante das dificuldades e diante dos problemas. Talvez, por causa disso, você não tem força para buscar ao Senhor, para clamar pelo Senhor. Você que irá assistir esse vídeo, se essa palavra tocou o teu coração, faça como Eliseu. Ore. Simplesmente ore ao Senhor. Amém? Amado, para finalizarmos, eu digo para mim e para você: adore o Senhor em todos os momentos de sua vida. Essa foi da terra para a glória. Olha o que ela diz. Por tua morte lá na cruz, Aleluia. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, Aleluia. pelo véu que foi rasgado. Aleluia. Te adorarei Nada pode calar a boca de um verdadeiro adorador. pelo privilégio Olha, de aqui estar. Quando eu digo isso é porque Exaltar a minha voz e te louvar.
com toda dificuldade. Vou sentir a sua presença pela total Adore ao certeza Senhor. da tua existência. Exalte ao Senhor. Glorifique o nome daquele que é digno de toda honra e de toda Por teu glória. Santo Espírito que habita Amém? em mim. Olha, Por teu grande amor que não que o tem nosso Deus fim. forte e poderoso possa lhe conceder uma linda, Te bela noite de sono. adorarei. Sabe, que teus sonhos, seus projetos Por me possam estar sendo inspirar na restaurados letra nesta da noite. canção, por cantar agora Amém? e sentir sua unção. melhor, ainda que amanhã venha amanhecer chovendo, creia, o sol da prosperidade estará brilhando sobre a tua vida. Amém? Olha, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Paz e graça da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E haja o que houver, adore. Amém? Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, Quando chegar lá no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu Creia. DNA, te A adorarei. vitória é sua. Ainda Em que nome tirarem minha de vida, Jesus. quando Paz e chegar graça.